Em uma das regiões mais isoladas do Brasil, onde o rio Amazonas encontra o oceano, existe uma cidade repleta de mistérios. No final da década de 1970, algo assustador aconteceu em Colares, um município pequeno da região do Pará. E tudo começou com luzes brilhantes que surgiram no céu. De início eram apenas avistamentos misteriosos, coisas que intrigavam os moradores. Mas logo, o que parecia ser um fenômeno inofensivo se tornou um verdadeiro pesadelo. Elas perseguiam pessoas, lançavam feixes de luz que feriam os moradores. O pânico rapidamente se espalhou e Colares se transformou em uma cidade fantasma tão rápido quanto o vento. A situação ficou tão fora do controle que a Força Aérea Brasileira foi chamada a intervir, causando um dos maiores incidentes de ufologia da história do Brasil. Hoje, aqui no Contos da Fogueira, você vai conhecer a história da famosa Operação Prato. O caso que revelou luzes misteriosas, relatos inexplicáveis e até registros militares sobre algo que desafia a nossa compreensão. Prepare-se, porque a história de hoje é real e aterrorizante. Até o final de 1977, Colares vivia uma rotina tranquila, quase pacata. Era uma típica comunidade amazônica, cercada por florestas, onde os moradores conheciam e compartilhavam uma rotina muito simples. Mas algo começou a mudar. Em setembro daquele ano, luzes estranhas começaram a surgir no céu. Eram esferas brilhantes, de cores variadas, como branco, vermelho e azul. Elas apareciam do nada, flutuavam silenciosamente e desapareciam com velocidade. No início, os moradores encaravam os avistamentos como algo muito curioso. Alguns acreditavam que eram estrelas diferentes, fenômenos naturais nunca antes vistos. Outros, mais supersticiosos, acreditavam que era algo divino que estava acontecendo. Mas a curiosidade logo se transformou em medo. Essas luzes começaram a se aproximar das pessoas. E o pior, não eram apenas avistamentos nos céus, mas interações diretas que deixavam marcas nas pessoas. Queimaduras, manchas vermelhas, perfurações na pele e um cansaço extremo que fazia com que as vítimas parecessem drenadas de energia. A médica Adelaide Cecim Carvalho, responsável pelo único posto de saúde da região, começou a atender dezenas de pessoas nessa mesma situação. Ela relatou que as lesões eram bem incomuns, como queimaduras que necrosavam a pele em poucas horas, algo que, segundo a ciência médica, deveria levar dias. Ela descreveu as marcas como se duas agulhas tivessem furado a pele. Ao redor, haviam queimaduras que já estavam necrosando. Além disso, o paciente tinha tontura, fraqueza e um medo paralisante. Esse fenômeno começou a ser chamado de chupa-chupa, devido à crença dos moradores que essas luzes sugavam o sangue das pessoas. E as histórias simplesmente não paravam. Relatos de ataques aconteciam nas cidades e também nos vilarejos próximos. E as luzes não tinham um padrão muito fixo. Elas atacavam tanto durante o dia quanto durante a noite. Suas vítimas eram, na maioria, mulheres, com ataques frequentemente mirando o lado esquerdo do peito. E o mais perturbador, os ataques não eram isolados. Relatos semelhantes começaram a surgir por todo o estado do Pará e até em regiões do Maranhão, como a Ilha de Caranguejos, onde os pescadores começaram a sofrer queimaduras intensas após serem expostos a uma determinada luz. E com o passar dos dias, o medo tomou conta da população. Quem podia, deixou a cidade. Casas ficaram vazias, ruas ficaram desertas e Colares parecia estar vivendo uma invasão invisível e assustadora. Elas eram luzes, mas o que eram essas luzes? De onde elas vinham e o que elas queriam? Essas perguntas começaram a ser respondidas, ou pelo menos investigadas, depois do envolvimento da Força Aérea Brasileira. No dia 20 de outubro de 1977, foi lançada a Operação Prato, a primeira e única investigação oficial de fenômenos ufológicos conduzida pela Força Aérea Brasileira. A missão foi liderada pelo capitão Wirangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, conhecido daqui para frente, especialmente por causa desse nome gigantesco, como Capitão Holanda, um militar experiente que comandava uma equipe de inteligência no 1º Comando Aéreo Regional, em Belém. O objetivo era claro: verificar a veracidade dos fatos,
documentar os fenômenos e tranquilizar a população. No entanto, o que a equipe iria encontrar foi muito além de qualquer expectativa. A equipe inicial era composta por 3 agentes que se dirigiram a Colares em um carro descaracterizado, carregando equipamentos básicos, como rádios portáteis, binóculos, câmeras fotográficas e teodelitos para medir distância e ângulos. Ao chegarem na cidade, eles se depararam com um cenário desolador. Ruas vazias, casas abandonadas e poucos moradores ainda vivendo em um estado de alerta constante, reunidos em grupos para se protegerem contra as luzes. A base de operações foi estabelecida em Colares, em uma casa emprestada de um parente de um sargento da equipe. Durante o dia, os militares descansavam, analisavam relatórios e durante a noite, sim, começavam as vigílias, com foco em capturar evidências dos fenômenos relatados. As primeiras noites trouxeram resultados impressionantes. Os militares testemunhavam luzes brilhantes no céu que se moviam de maneira completamente imprevisível. Essas luzes não apenas pairavam, mas sim realizavam movimentos em altíssima velocidade. Faziam curvas impossíveis e, em alguns casos, pareciam reagir à observação dos espectadores. O capitão Holanda relatou que não era algo humano, parecia que realmente tinha algo te observando. Além das luzes, os militares começaram a colher depoimentos muito consistentes dos moradores. Muitas testemunhas descreveram as mesmas características: objetos redondos ou em formato de charuto, luzes intensas e feixes direcionados. E, para aumentar a credibilidade da Operação Prato, médicos da Força Aérea foram enviados a Colares para reexaminar os feridos. E eles confirmaram que os ferimentos e os sintomas relatados pelos moradores eram compatíveis com os traumas físicos e psicológicos. Além disso, a Força Aérea secretamente conduziu um experimento no local para ver se realmente as pessoas estavam inventando coisas ou estavam forçando alguns relatos. Eles sobrevoaram a região com um helicóptero Bell OH-1H e os moradores prontamente o identificaram como sendo um helicóptero, descartando a possibilidade de confundir aeronaves terrestres e as luzes misteriosas. E à medida que as semanas passavam, foram coletadas cada vez mais evidências, centenas de fotografias, dezenas de horas de gravação de áudio e vídeo e uma crescente lista de relatos, até que a própria equipe da Força Aérea começou a relatar e sentir a pressão da operação. Muitos relatavam ter uma sensação de vigilância e medo muito constante. Alguns acreditavam que as luzes estavam até ativamente monitorando a operação. O próprio capitão Holanda confessou em algumas entrevistas que havia momentos em que eles se sentiam de fato observados. Não por moradores ou espiões, mas por essas coisas. Mas, mesmo com tantas provas reunidas, a Operação Prato enfrentava resistências internas. As ordens do comando eram absolutamente claras: observar, registrar, mas apenas manter registros do que estava acontecendo. E o mais importante, sigilo absoluto. Até que em dezembro de 1977, apenas 2 meses depois do seu início, a Operação Prato foi cancelada, abruptamente, sem nenhuma explicação, fazendo com que mais perguntas começassem a surgir, mas as respostas continuassem escondidas, pelo menos por enquanto. Mesmo após o encerramento abrupto da Operação Prato, as luzes continuaram a aparecer na região de Colares. Relatos de avistamentos e ataques foram registrados até o final de 1978, mas, sem o apoio dos militares, os moradores se viam desamparados. Apesar da enorme quantidade de evidências coletadas durante a operação, nada foi revelado ao público. E os documentos, fotos, filmagens e relatos mantidos sob o mais estrito sigilo militar traziam muito mais perguntas do que respostas. E por décadas, muito pouco se falou sobre esse caso. Ele foi lentamente desaparecendo da memória coletiva, mantendo-se ativo apenas as memórias daqueles que sofreram na pele as consequências desses ataques e alguns ufólogos que investigaram a operação por conta própria. E foi em 1997 que uma revelação histórica trouxe a Operação Prato de volta às mídias, quando o capitão Holanda, já reformado, decidiu finalmente quebrar todo esse sigilo.
Em uma entrevista gravada em vídeo, ele relatou fenômenos chocantes sobre a Operação Prato, relatando que todos aqueles fenômenos eram reais e verdadeiros. Ele descreveu as luzes como inteligentes, capazes de se mover de maneiras que desafiam a compreensão humana, e revelou que, em alguns casos, a equipe conseguiu capturar imagens muito nítidas desses objetos. Nas palavras dele, não havia dúvida que era algo de outro mundo. Era algo avançado que não conseguimos explicar. Essa entrevista, disponível até hoje, da qual você vê alguns trechos sem som no fundo desse vídeo, marcou a ufologia brasileira. E esse mistério tomou um rumo ainda mais sombrio e macabro 6 meses depois, quando o Capitão Holanda foi encontrado morto em sua casa. A versão oficial afirmou que ele tinha tirado a própria vida. No entanto, naturalmente, a morte de Holanda levantou uma série de teorias da conspiração. Alguns acreditam que ele foi silenciado por revelar segredos militares. Outros especulam que ele pode ter sido alvo das forças alienígenas que ele mesmo tinha investigado. Após essas controvérsias e a entrevista de Holanda, houve uma pressão pública muito grande para que fossem revelados esses documentos. Em 2004, milhares de assinaturas foram coletadas por ufólogos brasileiros, pressionando o governo a revelar toda a informação contida nos arquivos da Operação Prato. Em 2005, parte desses arquivos foi finalmente liberado ao público.